O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um Ano ou na descrição desse podcast. Chegamos ao dia 353 do nosso podcast, O Catecismo em um Ano. Estamos na última parte do nosso catecismo sobre a oração cristã, na segunda sessão que trata da oração do Pai Nosso. E nesta sessão daremos início à leitura dos artigos que tratam de cada parte, de cada pedido contido na oração do Pai Nosso. Por isso leremos dos números 2777 a 2785. Artigo 2. Pai Nosso que estais no céu. Primeiro, ousar aproximar-nos com toda a confiança. Na liturgia romana, a Assembleia Eucarística é convidada a rezar o Pai Nosso com ousadia filial. As liturgias orientais utilizam e desenvolvem expressões análogas. Ousar com toda a segurança torna-nos dignos de. Diante da sarça ardente foi dito a Moisés: não te aproximes daqui, tira as sandálias. Só Jesus pode transpor o limiar da santidade divina. É Ele que, tendo feito a purificação dos pecados, nos introduz diante da face do Pai. Eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. A consciência que temos de nossa situação de escravos nos faria desaparecer debaixo da terra. Nossa condição terrestre se reduziria a pó se a autoridade de nosso Pai e o Espírito de seu Filho não nos levassem a clamar Abá, Pai. Quando ousaria a fraqueza de um mortal chamar a Deus seu Pai, senão apenas quando o íntimo do homem é animado pela força do alto? Esta força do Espírito que nos introduz na oração do Senhor se traduz nas liturgias do Oriente e do Ocidente pela bela expressão tipicamente cristã: parresia, simplicidade genuína, confiança filial, jovial segurança, humilde audácia, certeza de ser amado. Segundo, Pai. Antes de fazer nossa esta primeira invocação da oração do Senhor, convém purificar humildemente nosso coração de certas imagens falsas a respeito deste mundo. A humildade nos faz reconhecer que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar, isto é, aos pequeninos. A purificação do coração diz respeito às imagens paternas ou maternas oriundas de nossa história pessoal e cultural, as quais influenciam nossa relação com Deus. Deus, nosso Pai, transcende as categorias do mundo criado. Transpor para Ele ou contra Ele nossas ideias neste campo seria fabricar ídolos para adorar ou para destruir. Orar ao Pai é entrar em seu mistério, tal qual ele é, e tal como o Filho o revelou para nós. A expressão Deus Pai nunca fora revelada a ninguém. Quando o próprio Moisés perguntou a Deus quem ele era, ouviu outro nome.
A nós este nome foi revelado no Filho, pois este nome novo implica o nome novo de Pai. Podemos invocar a Deus como Pai, porque Ele nos foi revelado por seu Filho feito homem, e porque seu Espírito nos leva a conhecê-lo. Aquilo que o homem não pode conceber, nem as potências angélicas podem entrever, isto é, a relação pessoal do Filho com o Pai. Eis que o Espírito do Filho a comunica a nós que cremos que Jesus é o Cristo e que somos nascidos de Deus. Quando rezamos ao Pai, estamos em comunhão com Ele e com seu Filho Jesus Cristo. Então o conhecemos e o reconhecemos numa admiração sempre nova. A primeira palavra da oração do Senhor é uma bênção de adoração, antes de ser uma súplica, pois a glória de Deus é que nós o reconheçamos como Pai, Deus verdadeiro. A Ele rendemos graças por nos ter revelado o seu nome, por nos ter concedido crer nele e por sermos habitados por sua presença. Podemos adorar o Pai porque Ele nos fez renascer para a sua vida, nos adotando como filhos em seu Filho único. Pelo batismo, Ele nos incorpora no corpo de seu Cristo, e pela unção de seu Espírito, que se derrama da cabeça para os membros, faz de nós Cristos, isto é, ungidos. Em realidade, Deus, que nos predestinou à adoção de filhos, nos tomou conformes ao corpo glorioso de Cristo. Portanto, como participantes do Cristo, vós sois, com justa razão, chamados Cristos, o homem novo, renascido e restituído a seu Deus. Pela graça, diz, antes de mais nada, Pai, porque se tornou Filho. Deste modo, pela oração do Senhor, somos revelados a nós mesmos, enquanto o Pai nos é revelado. Ó homem, não ousavas levantar teu rosto ao céu, baixava os olhos para a terra, e de repente recebestes a graça de Cristo. Todos os teus pecados te foram perdoados. De servo mau te tornaste um bom filho. Levanta, pois, os olhos para o Pai que te resgatou por seu Filho e dize: Pai nosso. Mas não exijas nenhum privilégio. Somente de Cristo Ele é Pai, de modo especial. Para nós é Pai em comum, porque gerou somente a Ele. A nós, ao invés, Ele nos criou. Dize, portanto, também tu, pela graça, Pai nosso, a fim de mereceres ser seu filho. Este dom gratuito da adoção exige de nossa parte conversão contínua e vida nova. Rezar o Pai Nosso deve desenvolver em nós duas disposições fundamentais: o desejo e a vontade de nos assemelharmos a Ele. Criados à sua imagem, é por graça que a semelhança nos é dada, e a ela devemos corresponder. Quando chamamos a Deus de nosso Pai, precisamos nos lembrar que devemos nos comportar como filhos de Deus. Não podeis chamar de vosso Pai ao Deus de toda bondade, se conservais um coração cruel e desumano, pois nesse caso já não tendes mais em vós a marca da bondade do Pai Celeste. É preciso contemplar sem cessar a beleza do Pai e com ela impregnar nossa alma. Um coração humilde e confiante nos faz nos tornar-nos como crianças, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É um olhar sobre Deus somente, um grande fogo de amor. A alma nele se dissolve e se abisma na santa dileção e se entretém com Deus como com seu próprio Pai, bem familiarmente, com ternura de piedade toda particular. Nosso Pai. Este nome suscita em nós ao mesmo tempo o amor, a afeição na oração
e também a esperança de alcançar o que vamos pedir. Com efeito, o que poderia ele recusar ao pedido de seus filhos, desde o momento em que lhes permitiu, antes de tudo, ser seus filhos? Como um comentário adicional ao episódio de hoje, faremos a leitura de mais uma catequese do Papa Francisco sobre o Pai Nosso. Papa Francisco, Audiência Geral, Sala Paulo VI, quarta-feira, 9 de janeiro de 2019. Catequese sobre o Pai Nosso 4. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. A catequese de hoje refere-se ao Evangelho de Lucas. Com efeito, é sobretudo este Evangelho, desde as narrações da infância, que descreve a figura de Cristo numa atmosfera densa de oração. Ele contém os 3 hinos que cadenciam todos os dias a oração da Igreja: o Benedictus, o Magnificat e o Nunc Dimittis. E nesta catequese sobre o Pai Nosso, vamos em frente e vemos Jesus como o orante. Jesus reza. Por exemplo, na narração de Lucas, o episódio da transfiguração deriva de um momento de oração. Diz assim: enquanto orava, o seu rosto transformou-se e as suas vestes tornaram-se resplandecentes. Mas cada passo na vida de Jesus é como que impelido pelo sopro do Espírito que o guia em todas as ações. Jesus reza no batismo, no Jordão, dialoga com o Pai antes de tomar as decisões mais importantes, retira-se muitas vezes na solidão para orar, intercede por Pedro, que em breve o renegará. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos joeirar como o trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Isto consola, saber que Jesus reza por nós, ora por mim, por cada um de nós, a fim de que a nossa fé não desfaleça. Isto é verdade. Mas, Padre, ainda o faz? Ainda o faz perante o Pai. Jesus reza por mim, cada um de nós pode dizê-lo. Também podemos dizer a Jesus: tu oras por mim, continua a rezar porque preciso disto. Assim, com coragem. Até a morte do Messias está imersa num clima de oração, a ponto que as horas da paixão parecem marcadas por uma calma surpreendente. Jesus consola as mulheres, reza pelos seus crucificadores, promete o paraíso ao bom ladrão e expira dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A prece de Jesus parece atenuar as emoções mais violentas, os desejos de vingança e de desforra. Reconcilia o homem com a sua acérrima inimiga. Reconcilia o homem com esta inimiga que é a morte. É ainda no Evangelho de Lucas que encontramos o pedido expresso por um dos discípulos de poderem ser instruídos na oração pelo próprio Jesus. E diz assim: Senhor, ensina-nos a rezar. Viam que ele orava. Ensina-nos. Também nós o podemos dizer ao Senhor. Senhor, bem sei que tu rezas por mim, mas ensina-me a rezar, para que eu também possa orar. Deste pedido, Senhor, ensina-nos a rezar, nasce um ensinamento bastante amplo, através do qual Jesus explica aos seus com que palavras e com que sentimentos se devem dirigir a Deus. A primeira parte deste ensinamento é precisamente o Pai Nosso. Rezai assim: Pai que estais no céu. Pai, esta palavra tão agradável de pronunciar. Nós podemos passar todo o tempo da oração unicamente com esta palavra, Pai, e sentir que temos um Pai, não um patrão nem um padrasto, não, um Pai,
O cristão dirige-se a Deus, chamando-o antes de tudo Pai. Neste ensinamento que Jesus oferece aos seus discípulos, é interessante meditar sobre algumas instruções que coroam o texto da oração. Para nos dar confiança, Jesus explica algumas coisas. Elas insistem sobre as atitudes do crente que reza. Por exemplo, há a parábola do amigo importuno, o qual vai perturbar uma família inteira que dorme, porque uma pessoa chegou inesperadamente de uma viagem e ele não tem pão para lhe oferecer. O que diz Jesus àquele que bate à porta e acorda o amigo? Digo-vos, explica Jesus, que embora não se levante para lhes dar por ser seu amigo, ao menos levantar-se-á devido à impertinência dele, e dar-lhe-á tudo quanto precisar. Com isto, quer ensinar-nos a rezar e a insistir na oração. E imediatamente depois cita o exemplo de um pai que tem um filho faminto. Todos vós, pais e avós que estáis aqui, quando o filho ou o neto pede algo, quando tem fome, pede com insistência, depois chora, grita, tem fome? Qual pai entre vós, se o filho lhe pedir um peixe, porventura lhe dará uma serpente? E todos vós tendes a experiência, quando o filho pede algo, vós dais de comer aquilo que ele pede, para o seu bem. Com estas palavras, Jesus dá a entender que Deus responde sempre, que nenhuma oração deixará de ser ouvida. Por quê? Porque Ele é Pai e não se esquece dos seus filhos que sofrem. Sem dúvida, estas afirmações põem-nos em crise, porque parece que muitas das nossas preces não obtêm resultado algum. Quantas vezes pedimos e não fomos atendidos? Todos nós fizemos esta experiência. Quantas vezes batemos e encontramos uma porta fechada? Nesses momentos, Jesus recomenda-nos para insistir e não desistir. A oração transforma sempre a realidade, sempre. Se não mudam as coisas ao nosso redor, pelo menos nós mudamos. O nosso coração muda. Jesus prometeu o dom do Espírito Santo a cada homem e cada mulher que reza. Podemos estar certos de que Deus responderá. A única incerteza é em relação ao tempo, mas não temos dúvida que Ele responderá. Talvez tenhamos que insistir durante a vida inteira, mas Ele responderá. Nos prometeu. Ele não é como um pai que dá uma serpente em vez de um peixe. Não há nada de mais certo. Um dia realizar-se-á o desejo de felicidade que todos temos no coração. Jesus diz: porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam por Ele dia e noite? Sim, fará justiça, ouvir-nos-á. Aquele dia será de glória e de ressurreição. Rezar é desde já a vitória sobre a solidão e o desespero. Rezar. A oração muda a realidade, não o esqueçamos. Ou muda as coisas, ou transforma o nosso coração, mas muda sempre. Rezar é desde já a vitória sobre a solidão e o desespero. É como ver cada fragmento da criação que fervilha no torpor de uma história da qual por vezes não entendemos o porquê, mas está em movimento, está a caminho. E no final de cada estrada, o que há no fim do nosso caminho? No fim da oração, no final de um tempo em que estamos a rezar, no fim da vida, o que há? Há um Pai que espera tudo e todos de braços abertos. Olhemos para este Pai. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!